Começou o nosso podcast, é a estreia hoje do nosso podcast Discípulos, e hoje nós estamos aqui com um convidado especialíssimo. Mas antes de apresentar o nosso convidado, vamos falar aqui quem está conosco aqui hoje na nossa banca. Está aqui ele que é o líder do Ministério de Homens da nossa igreja, irmão Brunão, está aqui com a gente hoje. Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Esperamos que vocês gostem. Vamos estar chamando outros convidados também. A programação para o segundo semestre de 2021, aqui dos homens da IBRF2, está movimentada. Vamos que vamos. Maravilha, Brunão. O Brunão está empolgado, hein? É isso aí. Ó. Também está aqui conosco hoje o nosso irmão Landim, ele que é publicitário, é o responsável pelas mídias da nossa igreja, está ajudando muito aí no nosso projeto. Está conosco aí, irmão Landim. É isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Também não sei a hora que você vai estar vendo isso, mas que você seja abençoado aqui pelas conversas que a gente vai ter, por esse podcast. Vai ser muito legal. E tamo junto. É isso aí. Bom, então vamos falar do nosso tema. Hoje nós estaremos tratando, nessa estreia, o tema de paternidade, né? Está chegando aí o Dia dos Pais, e é um tema muito relevante para os homens, para a igreja, porque temos filhos, né? Tem os filhos crescendo, tem os jovens aí que, se não têm filhos, terão. Tem os pais mais novos, que nem eu, que nem o Landim também. Com certeza nós temos muito a aprender sobre a paternidade, né? As lições de um pai experiente. E é justamente por isso, por essa experiência aí que nós queremos aprender, vamos bater um papo com o nosso convidado de hoje. Ele que é diácono aqui da Igreja Batista no Riacho Fundo 2. Ele é um professor de EBD da classe dos adultos. Ele é casado com Simone, ele é o pai do Bruno, do Brenner e da Alice. Ele também é militar da reserva. Está aqui conosco hoje o irmão Raimundo, para os mais íntimos, o Teco. Dá um alô pro pessoal aí, irmão Raimundo. Ok. Vou falar igual os outros falaram, então. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual o momento que os irmãos vão estar assistindo a esse evento, mas o Bruno hoje fez o convite, né, para a gente estar aqui e vamos tentar responder, né, as perguntas dos irmãos aqui presentes e tentar abençoar a vida dos irmãos com a nossa experiência, né? Que, graças a Deus, como o Luan falou, hoje nós temos 3 filhos, né? O Bruno, o Brenner e a Alice. Então, que Deus nos abençoe, né? Que nós possamos realmente, através dessa programação, estar fazendo a vontade dele. Amém. Né? Que é boa, perfeita e agradável. Isso aí, meu Raimundo. Beleza. Desde já a gente agradece pelo convite aí, por ter aceitado esse desafio aí. Estamos muito felizes em estar batendo esse papo aqui com o senhor. Amém. Irmão Raimundo, bom, eu hoje estou com um filhinho Bernardo, ele está com 1 ano e 2 meses aí, né? O Maitê está chegando também, está com 8 meses na barriga da mamãe, mas está chegando em setembro. E uma coisa que eu me lembro bastante foi do dia que eu recebi essa notícia de que eu seria pai, né? Então, é um motivo de muita alegria mesmo, né? A gente fica muito eufórico, né, com a novidade. Às vezes até um pouco desafiador e às vezes até a gente fica com um pouco de medo, né? E eu queria saber do senhor, como foi que o senhor recebeu essa notícia aí de que seria pai, né? O primeiro foi o Bruno, não é isso? O Bruno, depois veio o Breno e depois veio a Alice. Como que o senhor recebeu essa notícia aí? No caso, você já tinha uma vida já estabilizada, você ficou com medo, sentiu ali o peso, um desafio de ter que criar filhos, ter que cuidar dos filhos, tanto materialmente. Como que o senhor lidou com essa grande novidade na vida do senhor? E também da irmã Simone, né? Isso. Então, assim, eu e a Simone, nós nos casamos em maio de 1988. Tem um tempinho já, hein? Já tem, a gente completou agora 33 anos de casado, né? Bom, cara. Então, assim, e o Bruno foi o primogênito, né? Ele veio em 1990. Uhum. Era muito novo, era um garotão, né? Mas já tinha uma responsabilidade imensa, porque, inclusive, eu já estava na polícia, né? Uhum. Então, porque a gente, mesmo com pouca idade,
a responsabilidade no serviço era muito. Então, mas quando veio a notícia do Bruno, é claro que dá um frio na barriga. Sim. Você perguntou se a gente já estava estabilizado. Graças a Deus, já tinha um emprego que nos dava essa estabilidade. Que bom, né? Mas a gente morava num agregadozinho na casa da minha mãe, que inclusive teve que dar uma aumentadinha. Dá uma Mas ampliada. assim, A mãe sempre salvando. Sim. com certeza, né? A minha mãe, Dona Aparecida. Ana Aparecida. Então, assim, mas num primeiro momento, assusta, né? Uhum. Você ser responsável por um ser que está vindo, né? Mas isso rapidinho passa. Quando você vai vendo a barriga crescer, os primeiros movimentos da criança lá dentro, Sim. aí se torna o quê? Numa alegria e numa... Você fica ansioso para aquele bebê que está ali sair, né? Sim, é verdade. Mas é muito gratificante, né? Não é fácil, né? Como vocês aqui falaram, vocês estão crianças pequenas em casa, mas é muito gratificante você ver aquele menininho, né? Cresceu um pouquinho, né? Um pouquinho? Que em 1900 era um bebê, 1990 era um bebezinho, hoje está um homem desse tamanho, maior do que eu. Sim. O Brenner, que é de 96 também, daquele tamanho, né? Uhum. Alto, né? E agora a Alice, né? Por mais surpreso que a gente ficou com a gravidez do Bruno, do Brenner, o que realmente nos trouxe muitas vezes foi a da Alice, Uhum. porque a gente não esperava, né? Deixa eu só abrir aqui um parênteses para explicar. O irmão Raimundo, ele teve a Alice depois que o Breno e o Bruno já tinham mais de seus 20 anos, não é isso? Então foi realmente uma surpresa para ele receber essa novidade A aí. diferença minha para Alice é só 24 anos. Nossa. Rapaz, muita Só coisa. É uma bela de uma surpresa. É. Então, assim, quando a Simone descobriu realmente que estava grávida, porque ela foi fazer alguns exames, a gente até pensou que ela estaria já naquele período Na das menopausa. mulheres mais antigas, né? Uhum. Na menopausa. Uhum. Mas não, a Alice já estava com 3 para 4 meses. Nossa. Mas Deus é tão bom na nossa vida, a gente tem que agradecer realmente que a gravidez da Simone, mesmo sendo uma gravidez de risco por conta da idade, foi uma gravidez tranquila. Assim, não teve nenhum tipo de complicações. Que bênção. É claro que teve uma situação lá que nos deixou muito apreensivo, muito apreensivo, quando a gente descobriu que ela poderia ter um problema, né, por conta de uma doença que a Simone teve, né, que a médica dela, a que estava fazendo o pré-natal, até nos orientou a fazer um exame muito invasivo, né? Uhum. E a Simone, né, primeiramente tomou essa decisão e depois me reportou, e eu concordei com ela que a gente não ia fazer o exame e que a Alice era um fruto do Senhor, era presente de Deus e que tiveram Deus fé. dar. E graças a Deus está aí a Alice, né? Que bênção, saudável, Saudável, correndo pra cima e pra baixo. Eu queria até, Luan, é uma oportunidade que Fica à eu tenho vontade. de falar, né? Aqui o podcast é do Assim, senhor. eu já tive a oportunidade de falar para alguns, agora para muitos, né? Uhum. Deus abençoar, muitas pessoas vão ver esse nosso bate-papo. Sim. Que os casais, eles se preparem para ter seus filhos mais jovens. Uhum. Por quê? Quando a gente tem os filhos com a idade que eu e a Simone teve, a Alice, Uhum. a Simone estava com 43 para 44 e eu já com 47 anos, né? 47, aproximado. Então, eu falo, a gente já estava antigo, né? Velho. E hoje a Alice, para a gente acompanhar a Alice, é uma canseira. É mesmo. Então, graças a Deus, acompanhamos o Bruno, o Brenner, e estamos aos trancos e barrancos acompanhando a Alice também. Então, Até assim, onde dá, né? o meu conselho é que os jovens casais, né, se querem ter seus filhos, se programem para ter enquanto vocês estão mais jovens, porque depois de velho,
consegue acompanhar, Uhum. mas é muito mais difícil. Dá mais canseira. Dá, com certeza. E aproveitando essa deixa aí, a gente sabe que criar menino não é fácil. De jeito maneiro. O Landinho aqui tem 4, o Luanzinho daqui a pouco tá com 2. Eu ainda não tenho nenhum. Ainda. Mas a gente vê que criança ela é ativa. Sim. Sim, é verdade. Cara. Tem umas crianças que são mais quietinhas e outras que já são bem 220 mesmo, né? Aham. Aí eu queria saber que filho é filho, né? Aham. A gente sabe que em algumas situações os filhos podem causar problemas inusitados, tipo, só por conta da atividade mesmo, né? Diante desses possíveis problemas que o senhor passou, não foi comigo, tá, gente? Como que você e a Simone, que é minha mãe, lidaram com essas adversidades que um filho pode causar aí na vida? Vou tentar ser bem... É porque tem história, moço. Tem, ué. Sim. Acredito. É claro que o Bruno foi o primeiro, né? A diferença de idade do Bruno para o Breno é 6 anos. Então, quando na criação nos primeiros anos de vida do Bruno, até do Brenner, tem um detalhe. Eu não estava tão presente como eu estou com a Alice. Uhum. Por quê? Porque eu era Militar da ativa. e novato, né? Vamos colocar assim. Eu era recruta na polícia. Então, eu trabalhava muito mais do que quando a Alice veio. Então, eu acompanhava os meninos. Muitas vezes eu saía para trabalhar de manhã. Quando eu chegava à noite, os meninos já estavam dormindo. Mas então, assim, quando eu tinha oportunidade de estar com ele, eu sempre estava, nos finais de semana. Então, assim, graças a Deus, né? Isso é Deus mesmo na nossa vida, porque o meu sistema de lidar com os problemas é diferente da Simone. Mas numa coisa a gente sempre concordou. Fez a coisa errada, a gente chama atenção e não tem negócio de querer passar a mão na cabeça. Disciplinar quando é o momento, né, mano? Isso. Com o Brenner, já veio um complicador, porque o que acontece? Eram 2 crianças com idade muito diferentes. Então, assim, o Bruno já estava se tornando um rapazinho, 6, 7, 8 anos, e o Brenner era 2, 3, uma criança. Então, assim, muitas vezes a gente tinha que tentar lidar com o que os pais, que eu acredito que todos eles passem por esse momento, que é o filho mais velho querer bater no filho mais novo com qualquer coisa. Mesmo que tenha razão. Por exemplo, o Bruno estava lá quase zerando um joguinho lá, que ele gostava muito do Super Nintendo. Inclusive, a gente até ainda tem esse uma relíquia. Esse joguinho, né? Então, o Bruno estava lá e ele tinha uma coisa com ele que ele ficava com raiva quando ele perdia, quando ele não conseguia zerar. Então, muitas vezes, e o Brenner querendo brincar. Então, ele estava lá, atento lá aos detalhes, lá querendo zerar. O Brenner chegava pertinho, resetava. O Brenner também, viu? Aí a Bruno, porrada comia solta. O Bruno batia no Brenner. E o Bruno apanhava porque bateu no Brenner. Mesmo tem razão, né? Então, assim, os problemas que a gente viveu mais foi esse, porque eu tenho que agradecer muito a Deus, porque eles nunca foram meninos de me dar problema de... onde é que está o Bruno? Onde é que está o Brenner? Com quem está? Então, assim, brincavam na rua, né? O Brenner até, em certo momento da vida dele, o Brenner defendia, mesmo sendo mais novo, defendia o Bruno. Eles iam jogar bola, né? E eles nunca foram, assim, atletas de futebol, né? Brincavam de bola, mas muitas vezes eles tinham uma situação... Eles eram dono da bola. Aí tá garantido. Aí tá garantido no futebol. O Brenner, por algumas vezes, fala assim: se eu e meu irmão não jogar, eu levo a bola. Então, Tá certo. o Bruno e o Brenner sempre estavam no time lá, cara. Então, Eles garantido. tiravam o time. Não, mas o negócio que eu era mais de boa.
como eu era ruim de bola, eu sempre ficava por último. Aí eu, não vou jogar não, vou ficar aí. Aí quando o Brenner tava perto, eu pegava a bola, oxe, meu irmão ali, não vai jogar não? Eu ficava aqui, não, moço, não sei jogar não, pode jogar aí. Então, o Brenner, muitas vezes, dependia do irmão nessa situação, né? Então, Luan, o Bruno, assim, vocês deram trabalho, mas trabalho de criança. O Bruno, principalmente, qual era o trabalho que o Bruno sempre nos deu? Ele não conseguia ficar quieto. Ele não era o menino da gente ir num local e, Bruno, fica sentadinho aí fazendo alguma coisa. Por exemplo, se na época a gente tivesse os jogos eletrônicos como a gente tem hoje no celular, eu não sei se com o Bruno funcionaria. Porque o Bruno, ele chegava num local e queria explorar o local, né? Tem até uma situação que mais chamou a atenção da gente foi quando a gente foi no casamento de um amigo nosso. Ia dar caixa d'água. E daqui a pouco, a gente conversando, aconteceu o casamento e a gente foi para a recepção. E estamos conversando, não sei o que, daqui a pouco passa uma pessoa e fala, olha, tem um menino subindo na torre da caixa d'água. Ixi, E a rapaz, era o gente Brunão. olhou assim, aí eu olhei para Simone, a Simone me olhou e cadê o Bruno? É o Bruno. E quando chega lá, Bruno já Lá em cima. subindo, aí pegamos ele, Bruno. Mas assim, nunca me deram aquele trabalho de o Bruno fez alguma coisa errada, que Brenner fez alguma coisa que não deveria ter feito. Não, esse tipo de trabalho não. Agora, com a Alice, o que acontece? O trabalho que a Alice está dando, e eu acredito que é o que hoje a maioria das crianças passam por isso, é com a tecnologia, né? É muita informação, então a gente tem que estar vigiando o que ela vê nesse celular, que mesmo a gente bloqueando lá em casa algumas coisas que os meninos conseguem bloquear, não adianta. Ela consegue ver, por exemplo, ela gosta de ver algumas situações no YouTube. O telefonezinho que ela usa lá para assistir alguma programação, já foi um telefone nosso que estragou alguma coisa, e desculpa. Então, os meninos foram bloquear o tal do YouTube. Mas ela já descobriu que quando ela está lá navegando lá onde pode, aparece a setinha do tal do YouTube. E ela vai lá, clica e aparece o tal do E YouTube. te falar que criança é esperta, Então, assim, descobre tudo. Hoje, o trabalho que a Alice dá, pelo menos para mim, porque hoje está ao contrário. Na época que os meninos eram pequenos, eu trabalhava, a Simone cuidava deles o tempo todo, integral. E hoje, a Simone continua trabalhando e eu estou em tempo integral com a Alice. Então, hoje, a Alice faz coisas que eu pergunto para a Simone. Simone, os meninos faziam isso? Ela fala, faziam. É mesmo? E eu não via porque eu estava trabalhando. Então, assim, mas até agora, o trabalho que tanto eles me deram, como o trabalho que a Alice está me dando, eu acho que está tudo dentro do controle de uma situação normal. Não tem nada que foge ao controle ainda. E aí, Teco, até encaixando nisso aí mesmo, até pegando um gancho, eu tenho 4, né? 4 meninas. Meninas. E eu queria... não veio menino, tentei, mas não veio. Mas eu queria até te perguntar essa questão de personalidade, por exemplo, porque você teve o Brunão, depois você teve o Brenner, e depois de 24 anos teve a Alice. Como que foi essa quebra aí de personalidade, de ter que encarar agora uma menina, já que você já tinha 2 maiores? Como é que foi isso? Porque, assim, menino, a criação de menino, eu acredito que seja muito diferente de menina, né? O Luan agora vai testar também, porque tá criando um menino, vai criar uma menina, mas eu não tenho essa diferença, né? Mano, rapidinho, antes de você responder, deixa eu só uma coisa interessante que a gente falou, é porque parece que com o passar do tempo as coisas vão mudando, né? E assim, uma coisa interessante que eu vivi agora com o Bernardo, é porque assim, tem coisas que as avós faziam que era normal, mas hoje os médicos falam, não, isso não pode, mudou as coisas e tudo. Tem algo assim que mudou assim também nessa parte de criar assim fisicamente um filho? Eu vou começar respondendo a do Luan, que eu acho que é mais tranquila de responder do que a sua. Mas vamos lá. Cara, isso é fato. O Bruno mesmo. O Bruno, quando o Bruno nasceu, ainda a gente morava na minha mãe, então
ele, na hora da gente... Ele tomava banho, daqui a pouco a gente empacotava ele. Empacotava. Colocava... Tinha até um jeito de dobrar o coelho, assim. O menino ficava praticamente empacotado, assim, ó. Mesmo se fosse calor, Não, frio, assim, o cara tava principalmente à na noite, praia lá. ali, por quê? Porque a gente seguia as orientações, principalmente da minha mãe, Uhum. né? Porque a gente morava lá com a minha mãe, né, no lote da minha mãe, e a minha sogra também morava perto, né? Uhum. Então, a gente sofreu essa influência a minha mãe até hoje, na verdade. Se tomou banho, tem que esperar algum tempo para sair no sereno, para sair do lado de fora. Isso é verdade. Se você tomar um café, não pode nem chegar perto da água. Ou se tomar água, tem que esperar o tempo para tomar o café. Então, ela não consegue se livrar dessas tradições, né? Uhum. Do povo mais antigo. Ela fala que é o povo da antiguidade. Né? Mas, Dona assim, Aparecida, não é isso? Dona Aparecida. Um abraço, Dona Aparecida. Aí o que acontece? Com o Bruno, a gente sofreu mais isso, essas influências. Já com o Brenner foi diferente. Por quê? A gente já tinha, principalmente a Simone, já tinha a experiência do Bruno, que não tinha tanta necessidade daquilo. Por exemplo, o Bruno, ele tinha um problema que, assim, os médicos falam que é dor de crescimento. Então, ele, de vez em quando, começava a chorar que a gente ia parar no hospital. O meu pai falava para a Simone, calma, vai passar. E esse menino chorava, mas chorava muito. Isso aí é em que fase? Quando ele era bebê mesmo? Não, assim, É tipo da idade da Alice. 3 anos, 3 anos, 4, não, né? Entre tá. 2 e 3, ali tem a Isso. fase Então, dos 2, 3 anos. chorava É demais. A gente ia para o hospital público na época, né? Aham. Então, a demora era tanta quando a gente chegava, que quando o médico ia atender, que a dor já tinha passado. Aí chegava E lá, ele, não era não. aí chamava Bruno. Aí a gente tinha que ir atrás do Bruno, eu tinha que ir atrás da Simone, que estava andando com o Bruno em algum lugar. E o ou a Bruno na Simone- caixa d'água. E o Bruno, Bruno Aí sendo Homem-Aranha. o médico, o que ele tem? Aí a gente, até pouco tempo, estava chorando. Não sei- Aí a gente sofreu muito com a situação, porque a gente sofria em ver ele chorar muito. Uhum, sim. Já com o Brenner não teve isso. A Alice hoje tem isso. Ela sofre da mesma situação que o Bruno sofria. Só que hoje, a gente já não vai mais no médico. Hoje, a gente sabe que se der ali a quantidade recomendada de Novalgina, Uhum. né, Já resolve. já resolve. Coisa boa. Então, assim, a mesma dor que o Bruno sentiu lá na década de 90, a Alice está sofrendo hoje, só que hoje a gente consegue lidar com isso com mais tranquilidade. Uhum. Né? Naquela época a gente não sabia. Agora, a questão da personalidade. Sim. O Bruno é muito tranquilo. Né? Assim, o Bruno, ele sempre foi... como é que eu posso falar? Ele fazia a coisa errada, né? Quando criança, todos são iguais, mas depois se torna adolescente, jovem, ele fazia o mal feito, a gente chamava atenção e ficava de boa. Uhum. Poderia até fechar a cara, mas já com o Brenner, não. O Brenner, ele quer retrucar, ele quer conversar, não. Quer debater. Quer debater, né? Eu tenho Quer... uma dessa em casa. Aí a gente tem que falar, Brenner, calma aí. Opa, Questionar. eu sou seu pai, Filósofo. eu sou sua mãe. Agora, o pior, a Alice, ela tá indo no mesmo ritmo do Brenner. Brenner. Só que muito mais cedo. Já agora com 7, 6 anos. Por quê? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Não pode. E você acha que esse fato de ela ser tão apressada para essas coisas é devido ao quê? Você acha que é a tecnologia, as informações que chegam mais rápido às crianças? Por que você acha que isso acontece? Olha, eu acho que é o excesso de informações.
por exemplo, eu falo assim, a gente conversa algumas vezes, né? Hoje, as crianças têm acesso a informações que a gente só foi ter, que eu, né? Como sou o mais velho aqui, eu só fui ter, eu já tinha 15, 16 anos. Por exemplo, você ligava a televisão em determinados momentos do dia, era desenho ou então uma programação muito tranquila. Hoje, você liga a televisão, 1h da tarde, talvez até na parte da manhã, tem lá 2 jovens se beijando e já se insinuando para algum ato mais sério. E as crianças, você não permite que as crianças vejam isso. Porém, essas situações acontecem no intervalo de uma programação infantil. Então, eu acredito que isso é muita informação para a cabecinha deles. Né? E também tem outras situações, né? A escola mudou a metodologia de ensinar por conta de vários fatores, né? Então, assim, é um posicionamento meu, viu, pessoal? Sim, particular fica à meu. vontade. Hoje, as nossas crianças, a grande maioria, estão crescendo sem um norte do que é certo, o que é errado para a idade delas. Tem que ter uma espécie de filtro ali que é adequado para a idade. Por que eu falo isso? Beijar na boca não é errado. Desde que esteja no momento certo. Perfeito. Hoje, a gente vê crianças de 7 anos já namorando. É um absurdo, né? Então, assim, e uma das preocupações que eu tenho, que a Simone tem, é que daqui a pouco a Alice está com 12, 13. E a gente vai ter que enfrentar tudo isso. Mas nós temos, Sim, concluindo, nós temos um grande trunfo nas nossas mãos. Que eu espero que a maioria das pessoas que vão nos ouvir, que vão nos assistir, também tenham. Nós temos as igrejas para ensinar o correto para as nossas crianças. Que elas vão poder fazer determinadas situações, que elas vão poder fazer determinadas coisas, como eu citei do beijo, no momento correto para a vida delas. Sim. Então, no caso, para você, qual é a diferença do pai lá dos anos 90, que cuidou do Brunão, para o pai agora dos anos 2010, que cuidou da Alice? Como que o pai se porta nessas duas gerações diferentes aí? Olha, o pai, lá da década de 90, né, no final da década de 90, que quando ele já estava se tornando um adolescente, ele era mais tranquilo e mais, como é que eu posso falar? Ele deixava o Bruno com mais liberdade, né? Por conta da situação que a gente vivia naquela época. Hoje, o pai da Alice vai estar muito mais alerta com as situações com a Alice. Por exemplo, na escola, nos grupos de amizade, principalmente, coisa que eu não me preocupei com o Bruno e com o Brenner. Sim. Hoje, eu tenho que me preocupar muito com a Alice, porque o Bruno e o Brenner, o ciclo de amizade deles, foram um grupo de crianças que foram criados dentro de determinadas regras que naquela época as pessoas aceitavam muito tranquilas. Que hoje ainda tem essas regras, Sim. mas que a maioria dos jovens, que a maioria das crianças, dos adolescentes, dos jovens, não querem cumprir. Porque houve em determinados locais que isso é caretice, que beijar na boca pode beijar na boca a qualquer momento, deu vontade e beijou na boca. Então, o pai lá da década de 90, do Bruno e do Brenner,
ficava mais tranquilo e deixavam eles brincar mais à vontade. O pai hoje da Alice, que é o mesmo pai, pode até deixar ela brincar, mas ele vai vigiar muito mais do que na época do Bruno e do Brenner. E eu acho que essa questão dessa mudança no método, não é uma mudança no método de criar seus filhos. Tem uma adequação. Mais ou menos uma adequação, essa coisa, tudo, eu acho que lhe deu principalmente por conta da mudança do próprio ambiente que nós vivemos. A cultura, a sociedade, porque principalmente na década de 90, até, vamos colocar assim, até 2005, a gente não tinha tanto acesso à informação igual a gente tem hoje. Tipo, quem diria que lá nos anos 2000, no começo dos anos 2000, a gente estaria com internet aqui do lado, no celular. Celular era do tamanho de um tijolo. Computador. E hoje em dia, essa facilidade do acesso à informação possibilitou também que muitas crianças, jovens e adolescentes tenham acesso a coisas que antigamente a gente só teria acesso com, sei lá, quando a gente já tivesse o nosso caráter formado, com 18, 19, 20 anos. E hoje em dia, cara, assim, tem muita gente que fala muita besteira na internet. Você procura, nem 10 minutos, você já vê lá um texto falando que você você não deve respeitar seus pais, dependendo da situação que ele está. Você é dono da sua vida. Se você sai para a rua, você não tem que dar satisfação para os seus pais de onde você está, com quem você anda. O seu pai, ele não tem a obrigação de cobrar seu desempenho na escola. Hoje em dia eu vejo... Eu não tenho filho, mas tenho os colegas que têm filhos. E até no meu serviço eu conheço filhos de outros pais. E lá eu vejo que muitos filhos não respeitam seus pais por conta dessa influência que eles têm do mundo externo, sabe? E hoje em dia, antigamente, respondia... Eu lembro meu pai conversando, a gente conversa de vez em quando, né? Bruno, vai fazer isso. Ah, não quero. Na mesma hora, só a mãozada na minha boca. Ficava com os beijos tudo vermelho aqui, ó, tudo roxo. Os beijos inchados. Hoje em dia vai fazer isso. Cara. Você bate, debatem aquela coisa. Tá com o celular, tira foto, coloca no Twitter, no YouTube da vida. Meu pai me bateu. Aí cai conselho tutelar em cima, vem aquela... A lei da palmada, né? A lei da palmada, isso aí. Hoje em dia, os pais não têm como educar seus filhos até da maneira que a Bíblia nos exorta, que se precisar, o pai pode e deve bater no filho, com a devida decência. Sim, não pode espancar o menino por qualquer coisa, nem espancar. Com certeza. Sem ira. E sem ira. Mas hoje em dia está muito complicado, porque não é só o pai, a mãe e o filho. Muitas vezes também, se o filho chorar um pouco mais alto, o vizinho ouve, já liga para a polícia, eu estou espancando o menino aqui. Sabe? Então é tipo... A família hoje, o seio familiar hoje está muito vigiado. E dependendo das coisas, das coisas que acontecem no meio desse seio familiar, a sociedade moderna, que não aceita esses ensinamentos da antiguidade... Esses princípios, esses valores, né? E começa a cair em cima, fala, você não pode fazer isso, você está errado, você tem que seguir essa linha aqui. Essa linha que você segue, ortodoxa, patriarcal, não existe mais. O tempo agora é esse. Sim, perfeito. Teco, você falou uma coisa interessante em relação ao trabalho, né? E realmente, hoje em dia, para quem trabalha, hoje em dia a gente tem uma vida muito agitada, né? E você tem transporte, você tem ônibus, e acaba que o seu trabalho de 8 horas, ele acaba virando um trabalho de 10, 12, porque conta com os transportes, hora extra e tudo mais. Como que a gente, como pais, pode lidar nessa situação aí? Como conciliar o trabalho, que você gasta muito tempo, com a criação de filhos? Porque, que nem você falou, vai ter dia que você vai chegar, você vai sair de casa, seu filho tá de pijama dormindo. E você vai chegar do trabalho, ele vai estar de pijama dormindo, entendeu? E como que um pai
consegue fazer isso? De repente reservar algum dia no final de semana? Como que lidar com isso? Luan, isso aí já é uma situação, por exemplo, igual eu falei para vocês, eu vivi isso em um período da minha vida, né? Um período, graças a Deus, não foi tão longo, mas eu vivi isso aí, de sair de manhã, os meninos dormindo, chegar em casa, eles estarem dormindo. E assim, só um parênteses, porque assim, o trabalho ele também é algo importante, porque você vai manter seus filhos, tem o cuidado material ali que você tem que ter, então o trabalho é importante. Mas a criação de filhos também é, né? É como dividir isso, né? Como Colocar cada coisa no seu lugar. É como conciliar durante um dia de 24 horas o tempo de serviço e o tempo de criação dos filhos e da família. Porque não é só tipo você faça isso, faça aquilo, se você não fizer isso, você vai apanhar, vai fazer o dever, vai estudar. Tem que fazer isso, mas também você tem que ter aquele tempo de qualidade com o filho, né? Para o filho sentir a presença do pai, que não é só aquele pai que manda, né? É aquele pai que está do lado, que brinca, né? que escuta, tá precisando disso, tá precisando daquilo, o que você tem, você abre comigo. Isso. Então, assim, vou falar a minha experiência. Sim, claro. Né? Então, não tem como. Eu acredito que hoje ainda está mais difícil ainda. Porque hoje, por qualquer coisinha, se você não é um funcionário público, o seu patrão, se você é de uma empresa privada, o seu patrão é a sua empresa, por qualquer deslize já estão te mandando pro departamento pessoal, né? Vai lá no RH. Então, assim, a vantagem que eu falo que eu tinha é que os finais de semana que eu tinha era para minha família, porque eu nunca fui muito também de hoje vou jogar bola com a turma, vou para um churrasco, vou para pescaria com meus amigos. Então, assim, eu nunca tive esse tipo de amizade, né? Tinha muitos amigos, né? Jogava futebolzinho em alguns determinados, mas eu nunca igual, eu tenho colegas que o final de semana dele, eu vou pescar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, assim... Isso não incluía os filhos, né? Não, muitas vezes não incluía a família, né? Porque é a esposa e os filhos. Então, assim, uma das vantagens que eu tinha é que o meu final de semana, praticamente, eu ficava em casa com meus filhos e com minha família. Muito bom isso aí. Quando a gente tinha condições de sair, a gente saía, ou então ficava ali, fazendo alguma coisa, brincando de videogame. Eu lembro que quando o Bruno e o Breno, a gente assistiu muito filme, a gente locava nas locadoras, né? Hoje em dia acho que nem existe mais locadora. Não, tem Netflix. É uma locadora. Mas a gente ia na locadora, eu ia com eles, a gente locava os filmes do Walt Disney, né? Assistia. Então a gente assistia junto com ele. Então, o que eu aconselho para vocês, né, que são pais novos, e para os pais dessa geração que vivem esse dilema, que vivem vamos colocar esse problema, trabalham a semana toda e não tem tempo para a família, para os filhos, não porque não querem, mas por conta da circunstância. Por exemplo, eu queria ter mais tempo para ensinar meu filho, para ajudar na tarefa de casa. É o que eu falei há algum momento atrás, que eu vivo coisa com a Alice hoje que eu não vivia com eles. Por exemplo, passar quase que uma manhã toda, umas 2 horas do período da manhã ou da tarde, ensinando ela a fazer o dever, fazendo o dever junto com ela. Então, assim, o conselho que eu dou para quem vive essa situação hoje é que se você não tem tempo durante a semana, reserve o tempo que você tem no final de semana. Ou então, o tempo que você tem disponível, é claro que você tem que também deixar para sua esposa, mas sempre inclua os seus filhos. Porque lá na frente, eles podem cobrar isso. Não de chegar assim, papai, o senhor nunca me ensinou a fazer isso, mas de uma forma mais sutil. O pai da minha amiga me falou que o pai dela sempre ajudou ela nas tarefas, o senhor nunca me ajudou. Mas por quê? Porque eu trabalhava a semana toda.
e chegava em casa, você já estava dormindo e saía de casa. Mas e se ela virar para você e falar, e no sábado, no domingo, quando eu ia fazer dever e o senhor não estava lá para me ajudar? Né? Então, Arrocha mesmo, né? não, e as crianças Sim. hoje estão Elas fazendo arrocham, isso. né? Assim, tem um raciocínio bom, Tem, rapaziada. Não. Assim, as crianças. Eu vivi uma situação lá no acampamento agora das crianças, Uhum, engraçada. sim. Não com a minha filha, mas com o filho de alguém lá, né? Não vou citar, não. Sim. Mas assim, lá tinha as normas, né? Para serem Uhum. cumpridas, e em determinado momento, uma criança chegou perto de mim e falou: tio, eu posso fazer isso? Não pode. Não pode. Por quê? Porque não está no horário. Uhum. Aí ele apontou, mas por que podem? Outras crianças? Outra estava fazendo, né? Ah, E eu, tá. assim, eu não vi Os outros. os outros. Aham. Aí ele falou assim, por que pode? Por que eu não posso e eles podem? Aí eu... Você viu o que ele me falou aqui agora? Por que vocês podem fazer isso e ele não pode? Então, vocês também não podem. Ninguém pode fazer isso agora. Daqui a pouco vocês vão estar liberados aí. Mas assim, mas hoje os nossos filhos, principalmente, assim eu falo os nossos porque eu tenho a Alice de 7 anos, né? Sim, Eles fazem esse questionamento, coisa que os meninos não faziam. entendi. Hoje, a Alice, ela assim, o Bruno e o Brenner, é muito mais fácil de você comprar uma roupa para eles, assim, até hoje a Simone que compra roupa, tudo assim, e eles gostam disso, aí eles gostam desse tipo de coisa, não sei, mas, por exemplo, se você compra uma roupa pro Breno, uma roupa pro Bruno, bem, serviu nele, entrou, Tá beleza, né? Tá É ótimo. homem assim. Homem é Não, assim, mas aqui cara. no Alice, caso do eu- Breno eu e meu, sofro é o quê? com isso. Entra. é, Se entrou, serve. serviu, Se né? entrou, serviu. Agora a Alice não, já tem que combinar, já tem que não sei o quê. Não, esse tem sapato, laço, colar, eu fico brinco, imaginando, acessórios, eu fico pulseira, imaginando o que o diadema. irmão aqui, o nosso irmão Landim passa com Não, quatro. não vou nem falar, porque eu vou chorar. Igual lá no acampamento, tudo vestidinho igualzinho, né? É O mesmo? Mas maiô. ali é estratégico, é pra não se perder, porque tem muita gente, ó, as iguais aí são minhas. Pô, essa é boa, hein, gente? Essa é boa. Então, mas assim, o conselho que a gente tem que dar para esses irmãos que não conseguem ter tempo por conta do trabalho, principalmente, Uhum. é que todo o tempo livre dele, que ele esteja perto da família. É aproveitar o máximo aí, né? Aproveitar o máximo. Porque vai ter um determinado momento que também, vamos supor, você trabalha a semana toda. Aí o carro deu problema. O carro de sair com a família para passear. Aí, e agora? Eu vou ficar com as meninas ou eu vou ter que passar um dia todo arrumando esse carro? Aí você vai ter que... Não, a gente tem que arrumar o carro porque o carro vai servir para a gente passear amanhã, Uhum. né? Então, assim, dosar, né? Dosar. Tem uma sabedoria, um certo bom Isso. senso ali, né? De saber. Até mesmo usar um pouco da criatividade, que quando não der pra sair, faz alguma coisa em Sim, casa. em né? casa. Até incluir, né? Por exemplo, as meninas lá em casa, quando eu tô lavando o carro, elas sempre querem estar perto, né? Porque elas querem estar perto do pai. E a gente, né, sempre procura incluir ali, dar uma bucha pra uma bucha pra outra. porque Trabalho aí- infantil. Não, mesmo que sejam brincadeiras pra elas, elas Sim, se sim. sentem importantes e estão ali perto, né? Uhum. Do pai, né? É legal isso aí mesmo, cara. Isso Muito é bem bom. importante, porque essa questão de sair para trabalhar depois veio da questão depois da Revolução Industrial, né? Deixa eu ser Isso. mais culto aqui. Mas antigamente os pais, eles saíam e levavam os filhos, né? Para caçar. Então eles estavam perto o tempo todo dos filhos. E ali eles construíam uma maturidade nele, né? E diante disso, como que, assim, agora a gente falando mais de igreja, né? Como que você se incluiu na igreja? Como que você tem trazido isso para sua família? Porque, assim, um casamento que dura 33 anos, cara, só 33 debaixo da anos. graça de Deus aí, tá dando certo até hoje e acredito que vai continuar por muitos outros anos. Então, como que a igreja se inclui aí dentro da família, dos valores, dos preceitos? Ó, Como que você inclui isso, né? Landim, eu aceitei Jesus Cristo assim, eu não lembro o ano, mas não. Eu era adolescente Uhum. quando eu Uhum. aceitei um convite na época um colega de escola que depois se tornamos irmãos em Cristo Jesus. Então
muito cedo, eu acho que eu tinha 14 anos. E desde lá, eu vi os exemplos, né, dentro da igreja de famílias bem constituídas, né, bem formadas, né, que seguiam os padrões da igreja. Como eu falei aqui, os meninos nunca me deram problemas sérios. E assim, Deus cuidou da minha vida tanto que eu olho para trás, eu não sou aquele, mesmo antes de estar na igreja, eu fiz aquilo outro. Não, eu não tenho muitas, assim, do que me arrepender, assim, eu poderia ter agido de tal forma. O meu casamento, eu já falei com algumas pessoas, é tão duradouro, é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Porque eu e a Simone, nós começamos errado. Nós não começamos da maneira certa. Nós começamos errados. Então, aí nessa época que vocês começaram, vocês já eram cristãos? Já estavam na igreja? Eu estava, no meu pensamento, eu estava afastado Tá. da igreja. Mas eu estava era desviado. Aham. Talvez E a por isso Simone? que começou. Não, a Simone, ela já veio aceitar Jesus Cristo aqui, na igreja aqui, Tá. quando era ali em cima. Aham, ali, sim. né? Então, Aqui na IBRF. isso, Aqui na na IBR. Então, Inclusive, mas até- ela visitava a igreja. Eu convidava elas para ir para ela, irmã, o meu cunhado, né? Então, assim, do meu ciclo, assim, eu fui um dos primeiros a ir para a igreja, né? Mas começamos errado. Não começamos, adiantamos etapas, vamos colocar assim. Ficou claro aqui. Ficou claro. Adiantamos. Deu para entender. Mas Deus foi tão maravilhoso na nossa vida que eu trago comigo um versículo que onde eu não eu sou meio ruim de decorar, mas aquele que onde Abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu vivo isso no meu casamento. Então assim, Amém. aí a gente se casou, logo veio os meninos e eu afastado da igreja. Achava que estava afastado, mas eu me encontrava desviado dos caminhos do Senhor. Mas Deus, tão maravilhoso na minha vida, que nunca deixou que eu desse exemplos errados para meus filhos. Por exemplo, assim, de me entregar à bebedeira, de me entregar a algum tipo de jogatina, de partir para o lado da trair a minha esposa, mulherada. Uma vida regada de mulheres, né? Então, Engraçado que pro PM isso é meio que comum. Rapaz, Não, se a gente fosse falar os convites que a gente recebia, É mesmo. e até assim, eu já recebi convite de ir em determinados locais com meus colegas de serviço, e eles até falaram assim: eu duvido se você for em tal local, se você não vai trair sua esposa. Aí ainda falaram assim: eu só boto fé que você não trai se você for lá com a gente e ficar lá e não acontecer nada. Aí, e eu, fora da vontade do Senhor, falava assim: rapaz, eu até brincava, o que eu vou fazer num lugar desse? Eu sei que eu sou o mais bonito de vocês. E lá, as mulheres vão ficar só terão olhos pro mas teco. eu não vou lá provocar vocês. Mas, assim, era brincando com eles, mas o Espírito Santo do Senhor já me incomodava assim: você não deve ir nesses locais. Ali não é o seu lugar. Né? Não é o seu lugar. E você não deve brincar com o diabo, flertar com o diabo. Porque se você acha que você não vai fazer e vai para um local daquele, você está dando brecha. Sim. Então, assim, nunca aceitei esses convites e nunca fui. E, graças a Deus, nunca tive nenhum problema de infidelidade conjugal. Mas Deus tinha um propósito na minha vida, né? Que talvez eu não falava do amor de Deus para meus filhos com palavras, mas eles viam o exemplo, né? Falhamos muito, eu e a Simone, né? Discutíamos algumas coisas que talvez na presença deles, que não deveriam ser discutidas, mas quando foi em 2009,
eu estava ouvindo até vocês É, cantar o lá. louvor, né? Eu A me gente foi lembro fazer dessa história. uma Era reforma Franzinho. uma reforma na nossa casa e durante alguns meses a gente ficou morando só lá no terraço, né? Uhum. E não tinha um prédio, então de lá a gente ouvia o louvor. Celso, você, O Caio, então, Felipe. né, o Felipe, Ica. aquela turma lá. E eu acordava com aquilo, vocês cantando na escola dominical. Rapaz, o som era alto, né? Imagina. Aí teve um dia que eu falei com a Simone, hoje à noite a gente vai naquela igreja. E fomos na igreja. Quando foi, no outro domingo a gente foi. E Douglas, era o Douglas que estava pregando Sim. aquela passagem do que a senhora da moeda, que é o único dinheiro que ela tem, Ela entrega. e ela entrega. Caramba, até que você lembra Né? Né? da passagem ainda. Foi isso aí. Então foi Não algo muito lembro marcante eu não mesmo, lembro né? da passagem, assim, do versículo, Sim, não, mas eu mas lembro da situação, da mensagem, né? né? Mensagem. Que benção, então foi algo muito marcante Aí, mesmo. Né? é assim, e eu e a Simone, nós lembro. Aí o pastor, depois que o Douglas era seminarista, né? Uhum. Aí o pastor fez o apelo e nós levantamos a mão. Caramba, que Aí, legal. daí começamos a nossa caminhada aqui na IBRF2. E tá até hoje aí. Graças a Deus. Aí o que acontece? Chamávamos o Bruno e o Brenner para ir. Eles se escondiam. Aí eu. Olha, só vocês dois? Não, né? só eu. Primeiro só eu e a Simone. Aí o Bruno e o Brenner se escondem. Não, assim, Na caixa d'água, hein? Na caixa a gente, o pastor teve na nossa igreja, em nossa casa, conversamos, apresentamos ele para o pastor, mas tranquilo. Aí a gente ainda foi, acho que meses, não foi? Foi um ano depois. Foi, né? Foi assim. E Bruno, Brenner, vamos? Bruno, Brenner, vamos? Nada. Ainda foi em algum evento, algum Agosto de Deus, né? Mas nada. Aí, num belo dia, a gente está se arrumando, hoje eu vou. Ó. Aí eu não sei se foi o Bruno ou foi o Breno. Fui eu. O primeiro, né? Então foi o Bruno. Hoje eu vou com vocês. Aí foi. Aí, em um determinado momento, também aceitou Jesus Cristo. O Brenner também logo atrás também foi, graças a Deus. E aí a nossa vida, assim, Deus realmente estava fazendo parte da nossa vida. Foi aí na igreja que eu entendi que quando eu não estou na vontade do Senhor, quando eu não estou fazendo a vontade do Senhor, quando eu não estou congregando, isso também é uma questão particular minha. Se eu não estou congregando, fazendo igreja, parte do corpo, eu não estou afastado. Eu estou desviado do caminho do Senhor. É o que eu falo para algumas pessoas que a gente hoje vivem a mesma situação que eu vivi. Eu não estou indo na igreja, mas eu estou mantendo a minha vida correta. Mas eu estou afastado da igreja. Não, você está afastado dos caminhos do Senhor, você está desviado. Porque é lá onde você vai ter um grupo de pessoas que pensam igual a você, que caminham, que o alvo é o comum entre todos. Caminha junto, estende a mão. E assim, aí Deus... aí realmente é maravilhoso, porque aí veio o convite para a gente trabalhar com jovens, né? É verdade, cara, aí foi. Passamos aí Eu me lembro muito daquele período lá. Até trabalhamos juntos aqui com o Landina, um período. Período bom. Né? Aí os meninos também se envolveram tanto, né? Que teve uma época que o Brenner ficou meio que... Aí até foi morar nos Estados Unidos. Outra coisa que eu tenho que agradecer muito a Deus é que ele está aqui, porque se ele estivesse lá, a gente não sei como é que estaria. Né? Mas, e hoje está aí firme. O Bruno também. A Alice, a gente está caminhando. A Simone, ela está passando um momento dela, mas daqui a pouco está junto novamente. Amém. Né? Assim, essa questão da pandemia, a gente tem que estar muito preocupado com nossos irmãos que não estão muito próximos da gente, porque tudo começou com a pandemia. Eu não vou por causa da pandemia, isso por causa da pandemia, mas hoje a gente vê que não é mais a pandemia. O pessoal usou isso como uma desculpa, né? Num determinado período, era a pandemia, mas hoje não. Hoje é por conta do esfriamento, que a gente tem que, de alguma forma, buscar estratégia para trazer essas pessoas para próximo novamente. Sim, inclusive eu até estava falando com o Landim essa semana passada, né, Landim? Que
o pós-pandemia, a igreja tem que se reinventar, assim, no sentido de chegar mais perto desses irmãos que se afastaram, que realmente foi um baque. A gente precisa aprender a estar perto, mesmo estando longe. É. E interessante vocês tocar nesse assunto, porque assim, eu acho não, assim, as experiências que nós tivemos aqui na igreja, né? Primeiro veio aquele primeiro decreto em março, comecinho de março, quando isso foi o primeiro caso aqui em Brasília, que falou, bloqueia tudo. Não pode mais se reunir, não pode mais fazer nada. 12 de março. Foi. A gente até pensou, pô, e agora? O que a gente faz? A gente não pode fazer o culto. A gente tem que se virar. Foi aí que eu acho que, assim, uma das maneiras que as igrejas pensaram uma forma de estar longe, mas estar perto ao mesmo tempo, foi essa questão de começar as transmissões online, né? Só que eu acho que isso acabou deixando o ambiente mais engessado. Porque, assim, uma coisa interessante é você transmitir a mensagem. Mas não é só transmitir a mensagem, você tem que ter aquele tato. Tipo, de como a pessoa recebeu a mensagem. A pessoa recebeu a mensagem, mas ela quer questionar. Como que ela te questiona? Como é que você vai sanar as dúvidas dessas pessoas? Acaba que essa modernização que a igreja teve, ela serviu para alcançar mais pessoas. Só que agora, a gente voltando à atividade, a gente tem que fazer o seguinte. A gente está mandando a mensagem. A pessoa que recebeu essa mensagem, ela provavelmente vai vir na fonte dessa mensagem. Sim. E aí a gente tem que estar preparado para receber essas pessoas. Justamente. Eu até estava conversando isso com o Luan essa semana, de como que a igreja tem que estar preparada para receber essas pessoas. Sim. Porque a gente não sabe como que elas virão. Sim. Vão vir pessoas frias, vão vir pessoas abatidas, vão vir pessoas machucadas, e a gente precisa estar preparado para isso. Sim, às vezes até incrédulas, né, cara? Incrédulas. Então, realmente é... Não, e assim, a gente manda a mensagem, coloca na internet, no YouTube da vida, a gente não sabe quem é que está recebendo. Às vezes a pessoa lá recebe, ela entende de uma forma, mas quando ela chega aqui, ela vê uma forma totalmente diferente, não totalmente diferente, mas diferente da forma que ela viu inicialmente. Aí ela, pô, eu não sabia que era assim. Aí, às vezes, esse choque de realidade acaba que ela, pô, mas desse jeito não me atraiu mais tanto. Aí eu acho que nesse momento a igreja realmente ela tem, igual o Luan falou, ela tem que, igual os pais, ela tem que se reinventar. Não a maneira de transmitir a mensagem. E também é interessante não reinventar a mensagem. A mensagem é a mesma. Não, a mensagem é a mesma. A mensagem, a fonte da mensagem, a inspiração da mensagem é sempre a mesma. É a Bíblia, a palavra de Deus. Mas a forma como nós vamos receber os irmãos que estão chegando. E agora, querendo ou não, acho que vai se manter essa questão do distanciamento social por mais, sei lá, 1 ano. Sendo muito otimista, no máximo 2 anos. A gente hoje tem que manter um jeito de agrupar as pessoas, só que também respeitar essa questão do distanciamento social, né? Sim, isso mesmo. Bom, pessoal, então já estamos chegando ao final do nosso podcast. Nosso tempo já está estourando aqui. E para encerrar, vou dar a palavra aqui para o Bruno, para ele, se quiser fazer a última pergunta aí para o nosso irmão Raimundo, ou quiser fazer algum comentário final aí. Estamos aí nos finais do nosso primeiro episódio aí, nossa estreia. Nossa estreia. Isso. Piloto, inauguração. Mas primeiro, gostaria de agradecer aqui a presença de todos. O Luan, que foi o que motivou esse primeiro episódio aqui do podcast, que foi ele que lançou o desafio pra gente. Agradecer também o Luim, que abraçou. O Diegão tá ali nos bastidores. Luim? Quem é Luim? Luim? Eu falei Diegão, não foi não? Você falou Luim? Luim. Que isso? Luim, Diego. Luim, quem é esse, Diegão? Que isso, cara? Quem é? Nosso... É a mistura do Luan com o Landinho. Luim é mesmo, é verdade. É a hora.
Mas ali também é conhecido como nosso caminhoneiro O Diegão. virtual ali. Gosta de Acabou de chegar do Maranhão. Viu? Pois é. Fez umas entregas lá de. Pois é, assim, projeto novo. A gente ainda vai fazer algumas adequações aqui no cenário, no ambiente, disposição das câmeras. Mas fica o meu agradecimento a todo mundo que está participando, a vocês também, ouvintes. E fazer um pedido, né? Já que a gente fez um merchan aqui, a gente tem que pedir. Se inscreva no canal da igreja, dê um like, compartilhe com os seus amigos, familiares. Bora fazer esse projeto alcançar um maior número de pessoas possível, porque toda mensagem, quando ela é entregue em alguém sedento da mensagem do Senhor, independente de qual mensagem é, se é uma mensagem focada nos homens, se é uma mensagem focada nas mulheres, se é uma mensagem de exortação, de apelo, independente de qual teor da mensagem, se ela chegar em uma pessoa sedenta do conhecer a Cristo, essa pessoa, ela com certeza, ela vai ir atrás da fonte dessa mensagem. Então fica aí o meu apelo também a compartilhar esse vídeo com todo mundo e agradecer meu pai aqui, irmão Raimundo, diácono, a aceitar esse convite. Foi feito em cima da hora, né? Mas, e é isso. Nos vemos no próximo episódio. E, irmão Raimundo, suas considerações finais aí, dizer algumas palavras. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui com meus irmãos em Cristo Jesus, contando um pouco da nossa experiência como pai, como marido, como servo do Senhor Jesus. Agradecer aqui ao Landim, Bruno, Luan, Diego, que está ali nos bastidores, né, por tudo que tem feito por cada um de nós aqui nessa igreja, né, pelo desempenhar de suas funções com exime carinho, né, porque eles estão fazendo isso para o Senhor. E espero que, como o Bruno falou, nossos irmãos aí, que as pessoas que vão nos assistir, dê aí o like, dê o joinha, né? Tá antenada aí no YouTube, hein? A Alice tá ensinando bem. Isso é coisa. Ela que fala desses likes aí, joinha, essas coisas. Para que mais e mais pessoas sejam alcançadas aí pelos conteúdos que o Espírito Santo nos traz, né? Porque eu tenho certeza que isso aqui é uma situação, é um projeto que nasceu primeiro no coração de Deus, né? E agradecer realmente a Deus por essa oportunidade de falar um pouquinho da nossa vida. Se a gente fosse realmente falar tudo que Deus faz de maravilhoso na vida, na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha família, a gente ia sair daqui depois das 3 horas da manhã, com certeza, porque Deus é bom demais, meus irmãos. Então, assim, vamos estar junto aí. Igual o Bruno falou, foi um convite surpresa, né? Confesso que pensei em falar não. Desistir. É mesmo? Não, na hora, assim, é coisa de Deus mesmo. Quando o Bruno me ligou, eu estava saindo para ir comprar um material. Aí o Bruno me ligou, a gente não conseguiu falar, eu parei o carro, aí eu liguei pra ele. Bruno, como é que é esse negócio aí? Aí ele falou, não, pai. É mesmo, Deus, que você parou o carro só pra mim? Parei o carro. O que eu aceitei, mano? Não tava entendendo, porque ele tava me ligando pelo WhatsApp, né, também. Aí ele, não, pai, é uma entrevista, o Luan e o Landim pediram pra convidar o senhor, aí eu confesso pra você, na hora eu ia falar não, ainda mais quando ele falou que era, eu falei, quando é que vai ser? É hoje, 8 horas. Mas sabe o que é você? É o que a gente está estudando? Ficar atento à voz do Espírito Santo? Sim. Ele, não, você vai aceitar. É um desafio do Senhor. Vocês vão estar lá falando experiências particulares de cada um, principalmente sua, mas é o meu nome que vai ser exaltado, que vai ser exaltado. Que benção. Né? Então, muito obrigado aí.
E, se Deus quiser, das próximas vezes a gente vai estar mais preparado aí. Não, foi ótimo. E, assim, tamo junto. Eu tô com vocês aí nessa caminhada aí dos homens, né? Pra gente fazer um projeto aí. Inclusive, agora tinha um colega nosso fazendo um serviço lá em casa. Eu já falei para ele que no próximo encontro eu vou chamá-lo. Ele é conhecido da maioria dos irmãos aqui, que ele já congregou aqui há um tempo atrás, o Augusto, né? Ah, Augusto, eu conheço. Fortinho. É o Fortinho. Então, assim, Gente boa ele, viu? isso. Gente Aí eu falei boa. para ele, ó, no próximo encontro a gente vou estar chamando você e que mais e mais homens venham fazer parte desse corpo, né? Sim. Desse ministério. E parabenizar vocês por essa atitude aí, por essa Bacana, iniciativa. Bacana, Teco, é isso aí. Landinho, suas palavras finais aí. Não, só agradecer também. Agradecer aí pelo empenho de cada um, pela amizade aqui que a gente tem formado, né? Que isso seja tudo para a glória de Deus mesmo. Amém. Que tudo Amém. que a gente faça aqui seja para engrandecer o nome dele. A gente está aqui porque Jesus gostava disso aqui, né? A mesa. Sim. Então a gente Isso. está aqui na mesa conversando sobre as nossas experiências com ele e para a glória dele. Exatamente. Que ele seja exaltado aí em tudo que a gente fizer. Isso aí. Amém? Amém. Bacana. E calma aí, antes do Diegão cortar ali, fechar tudo, como o meu pai já adiantou, um sábado por mês, o grupo de homens da IBRF2, Homens Sábios, a gente está se reunindo aqui na igreja, às 8 horas, para fazer uma mesa redonda como essa, mas com todos os homens que vierem aqui. Amém. Conversar sobre experiências particulares, experiências com Deus, e a gente está programando um segundo semestre bem movimentado, que vai ser com palavras voltadas para a sabedoria. Sabedoria que um homem deve ter nesse mundo caótico e conturbado que vivemos hoje. Mas uma sabedoria não dos homens, uma sabedoria vinda de Deus. É Amém. isso aí. E dia 28 de agosto, às 8 horas, aqui nessa igreja, segundo encontro de homens da IBRF2. Aguardo vocês. Beleza. É isso aí. Então, estamos encerrando aqui o nosso primeiro episódio aí, a nossa estreia do podcast Discípulos. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha sido abençoado aí por essa conversa e que, de alguma forma, essas experiências contadas aqui sirva para te ajudar na caminhada como pai. Você que não é pai, você vai ser pai um dia, que sirva para você. Agradeço aí ao irmão Raimundo, irmão Teco, que dispensou esse tempo para estar aqui conosco. Muito Amém. obrigado pelas palavras, pelas experiências que o senhor compartilhou. Realmente foi de grande valia, particularmente para mim. Aprendi muito com o que o senhor falou. Então, saio daqui hoje edificado e Amém. muito feliz com o Glória a que Deus. o senhor nos ensinou hoje aqui. Agradeço também aos ouvintes, né, que parou esse tempo todo aí. Já estou marcando aqui mais de 1 hora aqui de vídeo. Então, você que reservou um pedacinho do seu ouvido aí para escutar a gente, muito obrigado. Espero que você curta também os próximos episódios aí. Nós vamos ter o pastor Divaldo aqui, vamos ter o pastor Humberto em breve e mais vários outros irmãos compartilhando um pouco de experiência sobre diversos assuntos da vida, tá? Então, não perca os próximos episódios. Deixe seu like, compartilhe o vídeo aí e até a próxima, pessoal. Valeu, um abraço, que Deus abençoe a cada um. Tchau, Falou. tchau. Falou. Abração, gente. Até mais. Tchau, tchau, valeu. Fechou.